Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte num dia em que o Flamengo tenta garantir um lugar na final da Libertadores. O Palmeiras já está lá, né? Passou pelo Atlético Mineiro. No Brasileirão, vai ter público nos estádios, mas alguns jogos foram adiados, inclusive do Fluminense contra o Santos, que vai ser domingo, que seria domingo. A gente começa com o Botafogo, que enfrenta o Vitória hoje pela Série B, de olho na liderança. A temporada de caça ao líder começou há pouco mais de 2 meses. Foi quando o Enderson Moreira assumiu o Botafogo. O professor chegou, deu uma motivada na galera também, né? O grupo abraçou a ideia que o professor nos passou, né? Abraçou tanto que logo na estreia do treinador, o time quebrou uma série de 5 jogos sem vencer. 1-0 sobre o Confiança, fora de casa. Ela tá na trave e entra no fundo do gol! Quando o Enderson chegou, o Náutico era o dono do primeiro lugar na tabela. O Botafogo ocupava a 14ª posição, estava 16 pontos atrás do time pernambucano. A arrancada nos últimos 14 jogos levou a equipe à vice-liderança da Série B. E agora são 6 pontos de distância para o atual líder, o Coritiba. E o momento permite que o Botafogo sonhe mais alto. É lógico que a gente pensa no título, mas é passo a passo, né? Primeiro a gente tem que se consolidar ali mesmo de fato no G4, para que depois sim a gente venha pensar no título. Faltam 12 rodadas para o fim da Série B e a próxima missão do Botafogo é hoje à noite, contra o Vitória no Barradão. Rafael e Carly serão desfalques. Eles ficaram no Rio para aprimorar a parte física. O time titular deve ter Diego Loureiro, Daniel Borges, Canu, que volta de suspensão, Gilvan e Carlinhos. No meio tem Barreto, Oyama e Chay. No ataque, Marco Antônio, Diego Gonçalves e Rafael Navarro. Um dos 7 pecados capitais é a gula. É evidente que o Botafogo sempre vai querer ser campeão. Mas o objetivo, que estava difícil no primeiro turno, é subir. Nenê e Peck já foram ídolo e fã, hoje são parceiros. Podia ser apenas um encontro entre o vovô do Vasco e o garoto da base. Parabéns. Mas esse gesto também foi uma forma de agradecimento. Mais uma realização de um sonho, meter gol com a torcida aqui presente. E o passe do meu ídolo, né? Não tem nem o que falar, só agradecer. O Nenê completou a troca de gentilezas. Uma honra para mim, ser filho de um cara, um craque, né? E tá despontando aí. Falei que se ele fizesse o gol, ele ia falar que era para mim e acabei dando um passe para ele. Então a gente profetizamos aí, foi realmente uma vitória maravilhosa. Essa relação entre ídolo e fã não é de agora. Em 2016, o Gabriel Peck tinha 15 anos quando tirou essa foto com o Nenê. O mundo deu voltas e na segunda-feira contra o Goiás, os dois saíram bem em uma outra foto, dessa vez dentro de campo. Foi o primeiro gol do Gabriel Peck, de 20 anos, nessa Série B. E para o quarentão Nenê, foi a primeira assistência do campeonato. Cruzamento na direção do Peck! Gol! É do Vasco! Nenê, na cabeça do Peck! Mas o mérito não foi só dessa dupla. Até chegar ao gol, a bola passou por 10 jogadores do Vasco. O time teve paciência para construir a jogada, bem ao gosto do técnico Fernando Diniz. Todo mundo está tendo protagonismo, né? Não é só os mais velhos, nem só os mais jovens. Luiz Carlos Júnior e Lédio Carmona recebem Thiago Lacerda no podcast Legal. Ele que é torcedor do Flamengo, né? Fala das lembranças das arquibancadas, celebra esse bom momento do clube. Tá lá, ge.globo/legal e nas principais plataformas de áudio também. E, gente, hoje morreu a tia Ruth, querida torcedora símbolo do meu América. A tia Ruth tinha 96 anos. A família não divulgou a causa da morte. O clube decretou luto de 7 dias e ainda vai divulgar a programação de homenagens póstumas merecidas para a querida tia Ruth. A seguir, de Brasil e Argentina valendo vaga na final da Copa do Mundo de Futsal e também a classificação do Palmeiras contra o Atlético Mineiro para a decisão da Libertadores. E tem o Flamengo, que tenta chegar lá hoje contra o Barcelona de Guayaquil.
A seleção masculina de basquete tem um novo treinador, é o Gustavo De Conte, que é o atual campeão do NBB pelo Flamengo e vai continuar no clube. Um brasileiro no comando do Brasil. Fazia tempo que isso não acontecia. Foram quase 14 anos em que apenas técnicos estrangeiros estiveram à frente da seleção masculina de basquete. O último foi o croata Aleksandar Petrovic, que pediu demissão há 2 semanas. Ontem, Gustavo De Conte, o Gustavinho, foi apresentado como novo treinador da equipe. É um sonho para mim realizado, um dos maiores sonhos realizados, tá aqui na seleção hoje. O técnico de 41 anos já chegou dando recado sobre a rotina de pedidos de dispensa de alguns dos principais jogadores da seleção nos últimos anos. Não tem jogador insubstituível. Gustavo foi campeão nas últimas 3 edições do NBB, a Liga Brasileira, uma pelo Paulistano e 2 pelo Flamengo, clube que ele segue como técnico, acumulando a função com a seleção brasileira. O primeiro desafio de Gustavo como treinador da seleção já tem data confirmada. O Brasil encara o Chile no dia 26 de novembro. É o início do ciclo olímpico rumo a Paris 2024. A estreia vai ser pelas eliminatórias da Copa do Mundo de basquete. Eu espero que a nossa seleção possa jogar dessa forma, de uma forma mais veloz, mais dinâmica, com mais volume de jogo, com uma defesa bem intensa, que serve muito bem hoje para o basquete brasileiro e eu espero que sirva para a seleção. Esperamos, né? Daqui a pouco, gente, tem um jogaço aqui na Globo. É daqui a pouco mesmo, Brasil e Argentina, semifinal da Copa do Mundo de Futsal. Deixa eu conversar com o Marcelo Correge, está lá pronto para trabalhar, inclusive, no jogo. Rivalidade Brasil e Argentina tem em todos os esportes, não vai ser diferente no futsal, né, Marcelo? É claro, Escobar, um abraço para você, meu amigo, boa tarde a todos. Olha só, os dois times já estão aqui na Arena de Kaunas, há muita rivalidade entre Brasil e Argentina, mas historicamente o Brasil tem uma hegemonia no esporte. Acontece que nos últimos anos a Argentina evoluiu muito, conquistou o título mundial em 2016, inclusive venceu o último confronto entre as duas seleções. Foi em 2020, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, vitória por 3-1 dos argentinos. Falando sobre a competição de agora, essa Copa do Mundo, o Brasil tem 5 vitórias em 5 jogos. A Argentina empatou com a União Russa de Futebol, mas se classificou para a semifinal, passando nos pênaltis. O Brasil tem o artilheiro da competição, que é o Ferrão. A Argentina tem um jogador que já marcou 5 gols, o Alan Brandi, perigoso. E falando sobre essa partida, já saiu a lista de 14 relacionados. O Brasil, portanto, vai ter 2 jogadores fora. Dessa vez o Marquinhos Xavier escolheu o Johnny, um dos goleiros, e o Bruno, um ala da equipe. Escobar. Valeu, Marcelo Correge, então. 2 da tarde, hein? Aqui na Globo. Futsal, semifinal Brasil e Argentina. Gente, Flamengo e Atlético Paranaense, domingo, tem público no Maracanã, hein? Agora, o jogo do Fluminense com o Santos foi adiado. Pedro Neville explica o que a CBF decidiu ontem sobre a volta da torcida na Série A. Por decisão do Conselho Técnico, que reuniu 18 dos 20 clubes da Série A, a torcida vai voltar aos estádios no Brasileirão a partir do próximo fim de semana. Só o Atlético Paranaense votou contra e o Flamengo foi o único que não participou da reunião na CBF. Os clubes queriam que o retorno do público ocorresse ao mesmo tempo em todos os estados, mas na Bahia, o governo local ainda não autoriza a presença da torcida. Por isso, o jogo entre Bahia e Ceará, que estava previsto para o próximo sábado na Arena Fonte Nova, foi adiado. O governo de São Paulo só vai permitir público nos estádios a partir de segunda-feira. Assim, o jogo entre Santos e Fluminense, que estava marcado para domingo, também foi adiado. Já as partidas entre Bragantino e Corinthians, no sábado, e Palmeiras e Juventude, no domingo, vão acontecer com os portões fechados, porque os clubes preferiram não adiar. Os outros 6 jogos da 23ª rodada vão ter venda de ingressos, incluindo Flamengo e Atlético Paranaense, domingo no Maracanã. Dessa vez, no jogo do Flamengo, o torcedor vai precisar mostrar documento que comprove vacinação completa até 19 de setembro, com 2 doses ou dose única. Não vai ser mais necessário apresentar teste para Covid. O Conselho Técnico da Série A também decidiu que a quantidade máxima de torcedores em cada partida vai ser estipulada pelas autoridades locais, prefeituras ou governos dos estados. Pelé e a bola.
Uma conexão tão profunda que não precisava nem encostar para fazer história. Relação de carinho que dura até hoje. Ainda no hospital, se recuperando da retirada de um tumor no cólon, na região do intestino, o Rei falou que está aquecendo para voltar aos gramados. A comemoração a gente já conhece bem, né? Ouve bem aí. Penafiel, município no interior de Portugal, perto da cidade do Porto. Essa é a rua onde Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, nasceu e foi criado. Veja o depoimento de um amigo de infância dele. Tínhamos o vício de roubar fruta aos vizinhos, quando éramos miúdos, brincadeiras de criança. Tá aí o grande erro de Abel Ferreira, roubar fruta de vizinho na infância. Vizinho tem que tratar sempre muito bem, né? Pendurar presente na porta, deixar um recadinho carinhoso. Boa tarde, vizinho. Roubar fruta de vizinho na infância, um dia esse karma volta, hein? E pelo jeito é isso que está acontecendo com Abel Ferreira. Portanto, para o meu vizinho que está lá em casa, que eu apanho ali quando entro lá na portaria. Bom, a homenagem do Abel pro vizinho foi essa aí, ó. No final, em que eu apontei para a câmara, não foi para nenhum jogador, porque fique já claro, para nenhum jogador do Atlético Mineiro ou o seu treinador, é porque eu tenho lá um vizinho que mora no meu prédio, que é um chato. E a vingança veio em campo. Palmeiras e Atlético Mineiro fizeram o primeiro tempo sem muitas chances. No segundo, o Jair cruzou na cabeça do Vargas, que abriu o placar. Abel pediu calma aos jogadores. E precisava de calma mesmo, principalmente depois dessa chance do Vargas. O Everton salvou com a pontinha da chuteira. E o que será que o Abel Ferreira escrevia na mão, hein? Bom, na minha aqui eu escrevo umas palavrinhas do texto que é para não esquecer na hora de gravar. Bom, na mão dele eu acho que era Gabriel Veron. Colocou o menino em campo e no primeiro lance ele ganhou do Nathan Silva, tocou pro Dudu empatar o jogo. Como na ida foi 0-0, o Palmeiras ia ficando com a vaga por causa do gol fora de casa. O Galo ainda tentou fazer outro. Hulk bateu a falta, o Everton defendeu. Bom, fim de jogo 1-1 e Palmeiras finalista da Libertadores pela segunda vez consecutiva com Abel Ferreira. Uma equipa que never give up, nunca se rende, nunca desiste. O Abel Ferreira arriscou até um nunca desiste em inglês na entrevista. Muito bom, muito bom. Agora, o que eu queria mesmo ver era o encontro dele com o vizinho. Um chato. Um abraço pra você aí, vizinho. Uma boa tarde pra você, amigo. Sempre bom a política da boa vizinhança nesse encontro. Já pensou, abre a porta de cara com o cara, ó. Palmeiras do Abel Ferreira vai tentar o segundo título seguido na Libertadores. Isso não acontece desde o bi do Boca Juniors em 2001. E o adversário na final vai ser Barcelona de Guayaquil ou Flamengo do Renatão Gaúcho. A Libertadores é aquele desejo de quase todos os torcedores. Briga-se para disputá-la e depois, ao conquistá-la, é como receber um bilhete só de ida para a eternidade. Fica marcado para sempre mesmo. Hoje, Renato Gaúcho para os rubro-negros, Renato Portaluppi na certidão de nascimento, tem a chance de incluir o seu nome na primeiríssima prateleira do futebol sul-americano. Caso o Flamengo vença o Barcelona de Guayaquil, no Equador, ele vai chegar a 50 vitórias na competição e assumirá o topo de uma relação que tem como destaques o colombiano Gabriel Ochoa Uribe, os uruguaios Luiz Cubidia e Roque Maspoli e o tetracampeão o argentino Carlos Bianchi. O Flamengo é o terceiro time que o Renato dirige na história da Libertadores. Nos dois clubes anteriores, os números são muito bons. No Grêmio, foram 35 vitórias. No Fluminense, 9. Além disso, o treinador levou os dois tricolores à final.
Em 2008, foi vice-campeão com o Fluminense. 4 anos atrás, em 2017, venceu com o Grêmio e se tornou o primeiro brasileiro campeão como jogador e técnico. Ele consegue mexer muito bem no ambiente do clube, dos jogadores. Ele resgata muito jogadores que estão esquecidos, assim, dá muita moral, e essa galera consegue render de uma forma melhor, principalmente nessas competições de tiro curto. Ele restaurou aquele espírito alegre o time jogar. Estou gostando do trabalho dele, eu espero que ele não abandone nenhuma competição. Estamos aí na torcida pela Copa do Brasil e pelo Tri do Brasileiro. Tá aí um dilema que tem bombardeado o noticiário nos últimos dias. Ganhar tudo, poupar o elenco antes de enfrentar o América Mineiro no domingo pelo Brasileirão. Renato, conversando com o técnico adversário, Wagner Mancini, lamentou o desgaste e as lesões. O Flamengo está disputando 3 competições dificílimas, onde não tem uma equipe no mundo que vai jogar sempre com os mesmos 11 jogadores. A favor dele, logo mais, todos os possíveis titulares e os novos reforços estarão à disposição. Ontem, com exceção de Thiago Maia, que machucado não viajou, todos treinaram no estádio do Emelec, em Guayaquil. Sempre que os jogadores estão inteiros, estão 100%, eu coloco para jogar. Então, a escalação pela primeira vez pode ser Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, William Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Essa equipe tem uma base. 8 jogadores estão juntos desde 2019. Conquistaram 9 títulos. É também um time bastante experiente, média de idade de 30,5 anos. Eu acredito na vitória do Flamengo. Mais uma vitória do Flamengo contra o Barcelona. Entre 1981 e 2019, os rubro-negros esperaram quase 40 anos para chegar novamente na decisão. E agora podem disputar pela segunda vez num espaço de apenas 3 anos. O time conhece o caminho, o técnico também conhece o caminho. Apenas 90 minutos separam o Flamengo de Renato Gaúcho de uma nova final de Libertadores. Importante lembrar que o Flamengo venceu o primeiro jogo, né? Por 2-0 no Maracanã. Aí vai pra final mesmo se perder por um gol de diferença. Pô, tá quase lá, né? Amanhã a gente mostra aqui no Globo Esporte como é que foi. Tchau, subindo a letrinha.